Prever o futuro parece coisa de filme, né? Mas e se eu disser que a ciência de dados pode chegar bem perto disso? Especialmente quando se trata de sinistros de automóveis. É exatamente o que a gente vai ver hoje, um mergulho num projeto real que transforma dados brutos em decisões de negócio que valem bilhões. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, vamos começar com um número. E que número? 50,77 bilhões de reais. Esse foi o valor movimentado em prêmios de seguro de automóvel só no Brasil em 2023. É um mercado, assim, gigantesco. E a regra é clara, onde tem muito dinheiro em jogo, o risco também é altíssimo. Ok, então a pergunta de 50 bilhões de reais é: como é que as empresas conseguem prever o risco com precisão num mercado desse tamanho? Porque, vamos ser sinceros, nesse jogo, errar a mão na hora de calcular o risco não é só um deslize. Pode significar perda de milhões, seja em lucro indo pelo ralo ou em clientes indo direto para a concorrência. Então, o nosso roteiro de hoje vai ser o seguinte: a gente começa entendendo o problema dos 50 bilhões, depois vamos ver o mapa usado para chegar na solução, quais ferramentas foram escolhidas, o que os resultados do modelo realmente nos dizem e, claro, como transformar toda essa análise em ação estratégica. Vamos lá? Beleza, começando pelo começo, o problema dos 50 bilhões. Aqui a gente vai direto no coração do desafio. E não é só uma questão de matemática, viu? É pura estratégia de negócio. Como é que se define o preço certo para o risco? Um preço que mantenha a seguradora no azul, mas que não espante os clientes. É um equilíbrio, olha, super delicado. E o custo de errar nessa conta é altíssimo. Pensa bem, se a seguradora cobra barato demais, subestimando o risco, ela perde dinheiro, simples assim. Se cobra caro demais, superestimando, os clientes correm para o concorrente. O X da questão é que os modelos mais antigos muitas vezes não dão conta de entender as conexões mais complexas entre os fatores de risco, e aí a precificação acaba saindo errada. Para resolver um pepino desse tamanho, não dá para ir no achismo. O que se precisa é de um mapa, sabe? Uma abordagem bem metódica, passo a passo, para garantir que o resultado final seja sério, que possa ser repetido e, o mais importante, que seja confiável. E é aí que entram frameworks que são padrão no mercado. Pensa neles como se fossem o Waze de um projeto de dados. Eles te dão o caminho das pedras, garantindo que se comece entendendo de verdade o problema de negócio, preparando os dados com todo cuidado e só depois, com tudo no lugar, se parta para a modelagem. Isso é o que separa um trabalho profissional de um "vamos ver no que dá". E essa complexidade toda não é só teoria, não. Dá uma olhada nisso. Isso aqui é o mapa real dos dados do projeto. Cada caixinha, cada linha é uma conexão. É o perfil da pessoa se ligando ao modelo do carro, que por sua vez está ligado ao histórico de sinistros, enfim, uma verdadeira teia de informações. E organizar tudo isso é o primeiro grande desafio técnico. Ok, como mapa na mão, chegou a hora de escolher o veículo para essa viagem. Ou melhor, as ferramentas de modelagem. Agora a gente entra um pouco mais na parte técnica para ver como o problema foi quebrado em partes e quais algoritmos entraram na disputa. A estratégia aqui foi atacar o problema por dois lados diferentes. De um lado, modelos de classificação, que basicamente respondem uma pergunta de sim ou não, vai ter sinistro ou não vai. Do outro lado, modelos de regressão, que tentam prever o tamanho do prejuízo, ou seja, o impacto financeiro. No mercado de seguros, eles chamam isso de sinistralidade. E para cada uma dessas tarefas, foram colocados 3 competidores para brigar. O primeiro, uma árvore de decisão simples, que é super fácil de entender. O segundo, um time de árvores, o famoso Random Forest, que é bem mais parrudo. E por último, o campeão de performance, o XGB Boost, conhecido pela sua precisão. A ideia não era só escolher um, mas botar eles para competir e ver qual se saía melhor. Chegamos na hora da verdade, os resultados. Afinal, como foi que mediram o desempenho de cada modelo para saber qual era a melhor solução para o negócio? Mas calma, antes de revelar o campeão, a gente precisa entender um detalhe técnico crucial, o desbalanceamento dos dados. Pensa assim, sinistros, ainda bem, são raros. Nesse projeto, só 8,5% dos casos tiveram sinistro. Um modelo preguiçoso poderia simplesmente chutar não vai ter sinistro para todo mundo. Ele acertaria em 91,5% das vezes, mas seria completamente inútil, né? É por isso que a métrica principal aqui não era a precisão geral. Era uma coisa chamada sensibilidade, ou recall. Traduzindo para o português do negócio, é a habilidade do modelo de farejar e apontar corretamente os casos que realmente vão dar sinistro, porque para a seguradora, deixar passar um caso de risco é um prejuízo muito, mas muito maior.
Então, a avaliação dos modelos foi bem sofisticada. Criaram uma pontuação com pesos diferentes para cada métrica. E olha só, a sensibilidade foi a que ganhou o maior peso de todas. Isso é alinhar a tecnologia com a estratégia de negócio na veia. O recado era claro: o mais importante não é acertar o óbvio, é ser bom em detectar os verdadeiros problemas. E o grande campeão na tarefa de prever se um sinistro ia acontecer ou não foi o XG Boost. Ele foi o melhor em encontrar aqueles padrões escondidos nos dados, conseguindo a maior sensibilidade. E mais importante, ele se saiu muito bem com dados que nunca tinha visto antes, que é o teste de fogo no mundo real. Agora, se prepara para uma reviravolta. Na hora de prever o valor do prejuízo, sabe quem ganhou? O modelo mais simples de todos, a árvore de decisão. Foi ele o mais eficiente. Isso mostra uma lição de ouro da ciência de dados. Nem sempre a ferramenta mais complicada é a melhor. O segredo é saber escolher a ferramenta certa para cada tipo de trabalho. Beleza, então já temos os modelos campeões. Mas e aí? Como é que essa vitória técnica vira dinheiro no bolso e vantagem competitiva no mercado? Agora é hora de ligar os pontos. O caminho é bem claro. Primeiro, o modelo aponta os perfis de maior risco. Com essa informação em mãos, a seguradora consegue calibrar os preços com uma precisão cirúrgica. O resultado, ela gerencia a carteira de clientes de forma mais inteligente, garantindo o lucro. E, de quebra, ainda pode oferecer preços melhores para os bons clientes, o que ajuda a atrair e a manter essa galera. No fim do dia, um projeto desses é muito mais do que só um modelo que prevê coisas. É como construir um cérebro novo, muito mais inteligente para a empresa. Um sistema onde as decisões sobre risco deixam de ser baseadas em médias do passado e passam a ser guiadas por previsões super precisas para cada cliente. E isso, claro, impacta diretamente a eficiência e o lucro. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente pensar. Aí na sua empresa, qual é aquele desafio gigante, aquele problema crítico, seja para conseguir mais clientes, para ser mais eficiente ou para aumentar o lucro, que talvez esteja só esperando uma abordagem baseada em dados para ser resolvido? Porque a resposta para essa pergunta pode ser o próximo grande salto de crescimento do negócio.